Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a tomar a sua Bíblia, a mergulhar nas Escrituras, a firmar, enraizar, fundamentar a sua fé neste Deus maravilhoso que se revela nas Escrituras. No programa de hoje estaremos conversando ainda sobre a Trindade, essa doutrina tão importante que é fundamental na nossa fé. Vamos ver hoje sobre a Trindade e o Islamismo. Você está pronto? Deixe o Espírito Santo te falar. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, para você talvez seja algo tão simples, algo tão natural, algo tão, podemos dizer assim, instantâneo, porque nós recebemos por gerações o conceito da Trindade, o conceito de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas há religiões, há seitas, há muitos que não creem assim, que não recebem assim, apesar de citarem as Escrituras, apesar de citarem a Bíblia. Nós vemos que muitos dizem, não, os cristãos têm 3 deuses. Não temos 3 deuses, temos apenas um Deus em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Vamos ver. Os islâmicos, eles citam o versículo de Mateus capítulo 4, versículo 10. Eles o citam dizendo, o próprio Jesus reconhece que há um só Deus, que não há 3 deuses, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não, há um só Deus. Eles citam este versículo. E nós vamos ver o que a Escritura nos diz. Mateus 4, 10, quando Mateus está falando sobre a tentação de Jesus, no versículo 10 diz, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. É claro, em toda a Escritura, tanto Jesus quanto o Espírito Santo, o Pai, em toda a Escritura, os profetas, os patriarcas, os apóstolos, o próprio Jesus, todos reconhecem a existência de um só Deus. Deus único e verdadeiro, um só Deus. Mas esta unidade é uma unidade composta, como nós já temos estudado. Nós vimos desde o primeiro versículo da Bíblia, quando diz, no princípio, Elohim criou os céus e a terra. El é Deus no singular, Elohim é Deus no plural. O versículo seguinte diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Está falando sobre o Espírito Santo. Lá em Provérbios capítulo 30, no verso 6, 7, Provérbios, ele pergunta, qual é o seu nome? Nome de Deus. E qual é o nome do seu filho? Qual é o nome do seu filho? Nós vamos ver que em toda a Escritura ali está Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus, que é a palavra de Deus, é o verbo de Deus, ele está ali na criação, quando o Pai diz, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos, é plural, é Deus no plural. É a Trindade, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. É o Espírito trazendo vida, é o Espírito, é o Senhor Jesus, a palavra sendo pronunciada, trazendo à existência aquilo que não é. Nós vemos aqui que a unicidade de Deus, Deus único, é a viga mestre de toda a Escritura e de todo o Antigo e Novo Testamentos. Vamos ver? No Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 6, este texto é citado pelo próprio Jesus. É chamado de Shema. Shema é ouve, ó Israel, ouve.
Marcos 12, 29 a 33, está escrito assim: Respondeu Jesus. Jesus foi inquirido sobre qual é o principal mandamento. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que esse é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, e de todo entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Esta foi a resposta de Jesus quando lhe perguntaram qual é o maior de todos os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando os cristãos falam sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles não estão falando de três deuses, mas um só Deus, três pessoas, a mesma essência, a mesma concordância. Não é como os que creem no modalismo. Modalismo são aqueles que creem que Deus se manifestou como Filho, que se manifesta como o Espírito Santo. Não, o Filho não é uma manifestação do Pai e o Espírito Santo não é uma manifestação do Filho, mas são três pessoas distintas. Três pessoas que estavam ali bem claras no batismo de Jesus. Quando Jesus sai das águas, o Espírito Santo vem sobre ele em forma de pomba e pousa sobre ele. E se vêem os céus abertos e o Pai, a voz do Pai que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ali estava a Trindade, ali estava o Pai falando: este é o meu Filho. Ali estava o Filho, o Verbo de Deus como homem, o Verbo de Deus encarnado, o Verbo de Deus, o Filho, ali estava. E veio sobre ele o Espírito Santo, em forma corpórea de pomba. Ali estavam os três. Três pessoas, um só Deus. Esse é o Shema. Esta é a razão da nossa fé, o fundamento da nossa fé, a profundidade da nossa fé, da fé cristã. Nós vamos ver que todo o Velho Testamento, ele vai falar da unidade na Trindade. Não está falando assim de uma maneira muito específica da Trindade, mas está implícito em tantos lugares do Antigo Testamento. Nós vamos ver que o próprio Jesus, na profecia que diz que um menino vai nascer, o governo está sobre seus ombros e o seu nome será Deus Forte. Deus é Deus. O seu nome será Pai da Eternidade. É aquele que gerou a eternidade. Ele é maior que a eternidade. Ele não está ligado ou sujeito ao tempo, porém ele é o Senhor do tempo. Nós vemos então pelas Escrituras o que está escrito aqui. Nós vemos que a unidade na Trindade está no Antigo Testamento. E vamos ver a Trindade na unidade no Novo Testamento. Nós vamos ver, por exemplo, que no Novo Testamento vamos ver os atributos de Deus nos três. Atributos que somente Deus tem, como eternidade, onisciência, onipresença, soberania, imutabilidade, são atributos de Deus. E estes atributos são do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, como no Islã eles não creem, eles querem dizer: Jesus mesmo está discordando dos cristãos. Jesus está dizendo que há um só Deus. Sim,
Os cristãos também creem que há um só Deus, mas este Deus em 3 pessoas. O próprio Jesus, ele recebe adoração. Anjos não recebem adoração, nenhum outro ser recebe adoração, mas Jesus recebeu adoração. O próprio Tomé chamou Jesus Senhor meu e Deus meu, reconheceu a divindade de Jesus. O Filho é chamado Deus, o Pai, Deus Pai, e o Espírito Santo também como Deus, chamado como Deus nas Escrituras. Nos atributos de Deus, atributos que são do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós podemos ver a Trindade aqui no Novo Testamento sendo revelada. Isto é um fundamento da nossa fé. É algo que você que é cristão, é algo que nós cremos. Isto é a base da nossa fé. Se você permite que os fundamentos sejam desarraigados, então você permitirá perder a sua fé. Vamos fortalecer nossa fé? Vamos orar? Feche seus olhos. Ore comigo dizendo: Senhor, eu creio em Ti. Creio que Tu és Deus, Deus soberano, Deus único, Deus fiel, Deus tremendo. Te entrego a minha vida e o meu coração. Domina sobre mim, sejas o meu Deus, a minha rocha, o meu escudo, a minha salvação. Eu me entrego a Ti hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém. É isso aí. Fique firme na sua fé, firme no Senhor. Não se esqueça, se você tem sido abençoado através da Rede Super, através do nosso programa, você pode participar da nossa campanha Super Juntos. O telefone aí está, ligue, contribua e faça missões através da Rede Super. Que Ele te abençoe e até o nosso próximo programa, se Deus nos permitir.